Olha o que diz o texto sagrado, a palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 8, versículo de número 14. Marcos 8, 14, está escrito: E eles, os discípulos, se esqueceram de levar pão, e no barco não tinha consigo senão um pão. E ordenou-lhe, dizendo: Olhai, Jesus falando para ele, né? Agora Jesus dá um carão nele. Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão, os discípulos falando. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tende ainda o vosso coração endurecido? Tende ainda o vosso coração endurecido? Essa passagem bíblica, ela se resume na seguinte expressão: Jesus estava começando uma viagem no barco e os discípulos estavam apavorados, uma agonia medonha, um para o lado, outro para o outro. Jesus pergunta a ele, foi o que a gente leu: Que agonia é essa? Por que vocês estão tão inquietos? Aí os discípulos disseram: Não, é porque a gente vai começar a viagem agora, e certamente a Bíblia não fala, mas talvez algum até apontou o outro e disse: Fulano não trouxe pão. A gente vai comer o quê? A gente vai comer o quê? Eu procurei aqui e só achei um pão e ninguém acha pão. E todo mundo preocupado. Aí Jesus disse: Vocês não podem estar discutindo assim, não. Vocês não podem estar deixando essas coisas retirarem a paz de vocês, não. Vocês não entenderam nada ainda do que eu fiz, foi. Aí Jesus usa a expressão cuidado ou guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eu quero explicar rapidamente isso aqui a você. Aí ele diz: não tem nada a ver com... Em outras palavras, o discípulo está dizendo assim: não tem nada a ver com Herodes, nem com as setas malignas, não. Não tem nada a ver com a nossa fé, não. Nosso problema é porque a gente tem que cuidar, né? A gente tem que cuidar do que a gente precisa. A gente não está com um problema aqui, não tem nada a ver com fé, não. Aqui o problema da gente é porque tem algum irresponsável aqui que não trouxe pão. Aí Jesus mais uma vez pergunta: vocês não entenderam? Quando Jesus diz aqui, vocês não entenderam, é porque Jesus está dizendo: eu já fiz milagres de multiplicação de pães, vocês estavam lá, e vocês esqueceram. Aí me chama a atenção quando Jesus diz assim, e pergunta a eles, os discípulos: tendes ainda o vosso coração endurecidos? Se resume isso a palavra de hoje, mas eu quero chamar a sua atenção, dizendo a você inicialmente que o teu Deus e o meu Deus, Ele está dizendo nesta manhã através da sua palavra: meu filho e minha filha, eu sou Deus de providência. Deus está bradando pela sua palavra e está dizendo: eu conheço as suas necessidades. Conhecendo as suas necessidades, eu providencio aquilo que você precisa. Você não pode se deixar levar pelo fermento. Eu vou lhe explicar daqui a pouco o que é o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Vocês não podem se deixar influenciar por essas ondas, por esses discursos e essas narrativas de terror. Vocês não podem. Eu sou Deus que providencio o necessário. Sou ainda o dono da vida. Sou o dono da vida. É como que Deus estivesse dizendo: eu ainda levanto e abato. Empobreço e enriqueço. Eu ainda sou Deus. Então, que tanta agonia é essa?
Vocês estão se deixando levar pelo fermento, é? Pastor, o que é esse fermento aí? Calma que eu vou lhe explicar. Mas antes, eu preciso dizer a você que os discípulos estavam brigando no barco e esses mesmos discípulos viram Jesus fazendo muitos milagres, inclusive milagres de multiplicação de pães. E agora eles estavam brigando porque não tinha pão. Se você reparar, Mateus 14, depois que Jesus recebeu a triste notícia que Herodes tinha matado João Batista, e Jesus certamente não, a Bíblia deixa claro que ele ficou triste e ele estava rodeado por uma multidão de 5.000 pessoas. E o dia foi embora, a noite chegou e alguém chegou para Jesus e disse: mestre, é muita gente, manda esse povo embora. Esse povo está com fome. Aí Jesus disse: não, o que é que tem aí? Aí alguém disse: tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos, manda todo mundo se sentar aí. Porque vai todo mundo se alimentar, porque eu sou Deus de providência. Jesus multiplicou pão e peixe para 5.000 pessoas e ainda sobrou, nessa ocasião, sobraram 12 cestos de pão. Eu não posso ficar ouvindo essa palavra, eu não posso estar falando essa palavra sem a liberdade do Espírito Santo de profetizar na sua vida. Hoje pode estar faltando alguma coisa, mas vai sobrar. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer. Não fique perdendo a sua paz. Se sente, descanse. O mestre está providenciando. Se ele diz que nunca viu um justo mendigar o pão, é porque ele disse. Oh, aleluia. Ô pastor, eu liguei o rádio agora, o que é que está acontecendo? Passei aqui na live, o senhor está falando aí o que é, qual é a palavra de hoje? A palavra de hoje se resume em Deus é providência. Está lá em Marcos capítulo 8, versículo 14, o texto que lemos. Qual é o problema? É porque está faltando pão. Não. Vocês estão embriagados com o fermento do terror. Essa foi a primeira ocasião em Mateus 14 que Jesus multiplicou pães para 5.000 pessoas, sobraram 12 cestos. A segunda multiplicação de pães está registrada lá em João capítulo 6, próximo da festa da Páscoa. Agora não era mais 5.000 não, era 7.000 pessoas. E tome pão para todo mundo. Despede o povo, que esse povo está com fome, Jesus. Jesus disse: não, quem vem a mim não vai voltar com fome. Quem espera por mim não fica frustrado. Então se aquiete, manda o povo se organizar, porque vai todo mundo comer. 7.000 pessoas comeram. Na segunda multiplicação de pães e peixes, e ainda sobraram 7. A Bíblia diz que, lá em João 6, diz que sobraram 7 cestos grandes de pão. Eita, que Deus tremendo! Eu não sei se dá para você, e se você tem liberdade de dizer glória a Deus. Ou você dá um glória a Deus do tamanho do mundo. Ou você dá um glória a Deus baixinho. Às vezes cada um tem seu jeito de adorar, né? Tem gente que gosta de glória a Deus, outros é o jeito de adorar, tá lá, glória a Deus. Eu liguei a rádio, Deus disse que Ele é providência na minha vida, Ele disse que está providenciando o pão. O irmão está falando ali na rádio, glória a Deus, aí você está sentindo a presença de Deus, você pela live, vai compartilhando, tem gente que está precisando dessa palavra. Nossos compartilhadores vão trabalhando aí, Deus está fazendo, eu sou Deus de providência, diz o Senhor. Mas agora os discípulos, na leitura que fizemos, estão brigando, como eu falei. E Jesus diz: olha,
O problema não é falta de pão. O problema é que vocês estão embriagados com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Pastor, o que é isso? Fermento. Eu vou lhe explicar. Olha só. O fermento, ele faz a comida amargar. Ele fermenta a comida. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Isso é uma lição. Por isso que eu peço que você compartilhe, para que todo mundo escute isso. Sabe o que Deus está falando nessa palavra? É uma palavra revelada de Deus, é uma palavra que precisa ser falada. Deixa eu lhe dizer. Olhe, sabe o que é, em outras palavras, que Deus está falando aqui? Vocês estão assim, nesse terror todo. Vocês estão assim com esse medo todo. Sabe por quê? Porque poucos homens maus colocam a perder toda uma multidão. Não seja e não participe dessa multidão. Eu vou repetir. O fermento aqui representa, na prática, poucos homens maus que põem a perder toda a massa, toda a multidão. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Eu trago essa palavra hoje para você com o coração ardendo, lhe convidando a ter coragem de ir na contramão do mundo. Na contramão do mundo. Se você tiver dúvida de alguma coisa, parta do princípio que você precisa ser oposição do mundo. E pronto, que você vai estar na posição que Deus quer que você esteja. Eu vou repetir. Quando você tiver dúvida sobre alguma coisa, você veja o que é que o mundo está pregando, o que é que o mundo está falando, o que é que o mundo está reverenciando, pode ir na contramão. Que você estará indo na mão de Deus e fazendo a vontade de Deus. Por mais difícil e preço que você pague, pode ir na contramão. Então, o fermento é algo que põe, algo simbólico, algo muito sutil, que põe a perder toda a massa. Toda a massa é agora amarga, se torna amarga. E aí ele usa a expressão dos fariseus e de Herodes. Tem dois tipos de fermento, né? No texto. Você pode ver isso lá em Marcos 8, a partir do versículo de número 14. Então, sabendo que o fermento são alguns homens maus que colocam a perder toda uma multidão, ele usa a expressão fermento dos fariseus. O que é o fermento dos fariseus? O fermento dos fariseus é assim, ó. É aqueles que usam um discurso bonito em nome de fazer o seu bem, de ter cuidado com você. Aqueles que, na sua aparência, parecem bons, mas que os seus interesses estão acima dos interesses de Deus. Usam até o nome de Deus, usam até um discurso aceitável socialmente, lógico muitas vezes, mas os interesses deles estão acima dos interesses de Deus. Aí Deus está dizendo assim, vocês estão nessa confusão todinha, porque vocês não fixaram nos milagres que eu já fiz. E vocês estão azedos com essa conversa bonita do fermento dos fariseus, que tem uma aparência de bondade, mas por dentro são sepulcros, só tem morte. E se você escuta, a postura é para o seu bem. É para o seu bem uma vírgula, rapaz. Nesses dias, ou a gente mergulha,
nas coisas de Deus, ou nós entraremos no embaraço. Ou a gente fecha a porta do quarto e diz, Deus me mostra, ou nós seremos condenados com a multidão. Cuidado com o fermento. Jesus não falou só do fermento do fariseu, daqueles que aparentam ser bom, e por trás o interesse deles é maior do que o interesse do próprio Deus. O que importa é o interesse deles. Mas Jesus também falou no versículo 15, do capítulo 8 de Marcos, do fermento de Herodes. Diferente, fermento fariseu, aparenta bonzinho, santidade, religiosidade e tal, mas quer jogar veneno para colocar a perder toda a multidão. Agora, o que é o fermento de Herodes? O fermento de Herodes é um fermento descarado. Não faz questão de esconder a sua maldade, a sua malícia. E eles se declaram maus e lutam abertamente para destruir e colocar a perder toda a massa. O fermento de Herodes, ele é descarado, sabe? Ele é mau e diz que é mau e pronto. E ainda tem alguns que seguem Herodes. Jesus tinha recebido já a notícia de que Herodes tinha matado João Batista. E imagino eu que Jesus viu muitos que comeram do pão que ele multiplicou outrora, e olha, agora está havendo essas mesmas pessoas que comiam do pão do milagre de Jesus, agora estavam comendo do pão de Herodes. Quantas pessoas comeram do pão da vida e hoje estão servindo aos homens malignos e às vezes estão dentro da própria igreja. Primeira Coríntios capítulo 5, versículo 6, 1 Coríntios 5, 6, está escrito: não é boa a vossa jactância ou o vosso orgulho, sabe? Jactância quer dizer isso, é uma espécie de orgulho. Não sabei que um pouco de fermento faz levedar ou faz colocar a perder toda a massa? Alimpai-vos, pois do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi crucificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com asmos da sinceridade e da verdade. Deixemos de lado a maldade, a malícia, o discurso, o politicamente correto, a aparência de bonzinho, de santinho, de cordial. Vamos deixar essas capas caírem e vamos, de fato, ser sinceros. Vamos viver a verdade como ela é, conforme os preceitos de Deus. Senhor, nos ajuda. Não aceitamos o fermento dos fariseus, nem tampouco o fermento de Herodes. Lá no finalzinho, no verso 17, Jesus pergunta: vocês não entenderam? Vocês não estão compreendendo nada. Vocês não estão entendendo nada. Olha que confusão vocês estão fazendo. Vocês não estão entendendo nada. Será que o coração de vocês ainda estão duros? Guarda essa expressão aqui. Será que o coração de vocês ainda estão duro? Jesus estava dizendo em outras palavras, será que vocês estavam achando que aqueles pães multiplicados não foi um milagre? Será que vocês estão achando que quando eu alimentei 5.000 pessoas e sobraram 12 cestos,
Não foi um milagre? Será que vocês estão achando que quando eu alimentei 7.000 pessoas e sobraram 7 grandes cestos, não, o que foi isso daí? Vocês esqueceram? Aí eles usaram a desculpa, disseram, não, Senhor, não é isso não, é porque esqueceram de levar pão para a viagem, a gente está aqui. Aí Jesus diz, vocês têm um coração ainda duro. Ô irmãos, olhem. Deixa eu lhe dizer uma coisa que me preocupa muito. E eu creio no que eu vou dizer de todo o meu coração. Olhe, os corações mais duros deste mundo não estão entre os ímpios, estão entre o povo de Deus. Eu vou repetir aqui. Os corações mais duros não estão entre os ímpios. Os corações mais duros estão entre o povo de Deus, está no meio do povo de Deus, aqueles que dão a paz do Senhor, aqueles que têm uma vida aparentemente de religiosidade. O coração duro não está nos ímpios, está no meio do povo de Deus. E Jesus pergunta aos discípulos, vocês ainda têm um coração duro? Olha o que diz Provérbios capítulo 29, versículo de número 1. Eu tenho tremor desse versículo que eu vou ler. Eu tenho tremor, tem umas palavras que eu fico meio assustado na Bíblia. Essa é uma delas. Eu vou ler aqui para você. Provérbios 29, 1 diz assim: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Eu vou repetir, por favor. Tenha paciência aqui comigo. Provérbios 29, 1. Estou falando de coração duro. Jesus estava interrogando os discípulos. Vocês estão com coração duro ainda? Aí a Bíblia diz: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Outra tradução diz assim, ó, mesmo versículo: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado de repente sem que haja cura. Essa tradução daqui, ela deixa escapar que aqueles que estão provando do pão da vida na igreja, ouvindo as palavras de Deus, e ainda permite que seu coração esteja endurecido, esses serão quebrados. E a Bíblia está dizendo que eles não vão escapar e que não há cura. É melhor que nem conhecesse Jesus para estar dentro da igreja e se permitindo comer do fermento dos fariseus e de Herodes. Eu tenho muito medo de ter meu coração endurecido. Eu tenho muito medo disso, muito medo. E eu poderia fazer algumas perguntas a você para você saber se seu coração já está endurecido. Às vezes são pessoas que usam da palavra, cantam, pregam. A comunidade tem ela como uma pessoa espiritual, mas o coração é assim, ó, de pedra. De pedra. A irmã está perguntando aí qual é o versículo. É versículo 17 do capítulo 8 de Marcos. Jesus perguntando se os corações deles estão duros. Pastor, como é que eu sei se eu vou concluir essa palavra agora. Como é que eu sei, pastor, que meu coração está duro ou não? Se eu faço parte desse coração, porque eu entendi essa palavra e eu não quero ser quebrado sem que haja conserto, não, pastor. Eu quero me consertar logo. Eu lhe pergunto, quantas vezes você foi exortado quanto à sua negligência na oração e na leitura da palavra?
e você não reagiu de forma nenhuma? Quantas vezes, segunda pergunta que eu falo, que você foi advertido quanto a devasta consequência da fofoca e você continua fofocando? Quantas vezes você foi advertido a lutar contra o seu pecado secreto, que ninguém sabe, mas você sabe que isso é uma desgraça na sua vida, e você continua dando guarida a este pecado miserável, que nós chamamos de pecado secreto? Essas 3 perguntas vai nos ajudar a saber se o nosso coração está endurecido ou não. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos ajude a vencer a fofoca. Que o Senhor nos ajude a vencer os nossos pecados secretos. Para que a gente entenda os milagres de Deus. Que o Senhor nos ajude a valorizar mais a sua palavra. Que a oração seja uma rotina, uma prática contínua. Amém? Deus é Deus de providência. Não permita o fermento azedar a sua vida. Ande na contramão desse mundo imundo. Não vá por palavras bonitinhas, nem conversa em nome do seu bem. Quem sabe do meu bem e quem quer meu bem é o meu Jesus. Esse sim, se estiver alinhado com ele, eu creio. Se não estiver, desapareça da minha frente. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude em nome de Jesus. Vamos orar.